Boa noite, irmãos e irmãs. Podem tomar assento. Aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube, Deus os abençoe. Vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez. Livro do profeta Miqueias, dando sequência à nossa série de sermões. No livro do profeta Miqueias. Hoje nós leremos do verso 2 do capítulo 5, a parte A do verso 5. Do mesmo capítulo. A palavra do Senhor nos diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado à luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos encontramos aqui nesta noite por causa da sua graça. São as suas misericórdias, ó Deus, que nos dão condições de aqui estarmos prestando culto ao Senhor. Nada há em nós que nos dê direito ao Deus nos apresentarmos diante do Senhor. O fazemos por causa daquilo que o seu amado Filho Jesus fez por nós, em nome do seu grande amor. E agora que lemos a sua palavra mais uma vez, Senhor, pedimos que o seu Santo Espírito nos ilumine para entendermos aquilo que o Senhor preparou para o nosso coração. Instrua a sua igreja nessa noite, ó Deus, e mostre a nós quem é a nossa paz. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, como nós desejamos paz. E se você estivesse no lugar do profeta Miqueias, você a desejaria como ninguém. Suborno, mentira, exploração, roubo, rapto de pessoas para serem escravas, viúvas na rua, corrupção na política, no judiciário, na religião. Ninguém merece isso. Mas onde encontrar paz? Redistribuição de renda? Uma reformulação na Constituição? Fim da propriedade privada? Taxação das grandes fortunas? Extinção do serviço público? Privatização? Se a realidade fosse constituída somente de forma material, eu acredito que essas possibilidades seriam soluções plausíveis. Contudo, por meio daquilo que nos diz o profeta Miqueias, nós percebemos que o problema é muito mais sério. A raiz é espiritual. Isso não é resolvido por uma assinatura de um tratado internacional. O problema que se instalava no contexto do profeta Miqueias, não se resolvia por meio de política. Não é uma questão meramente social. A parte A do verso número 5 do texto que acabamos de ler é o ponto-chave da passagem de hoje. Este será a nossa paz. A alusão que o profeta Miqueias faz aqui é ao Messias. O profeta canaliza a atenção do povo para uma pessoa, para o Messias que haveria de vir. E o texto nos diz então que a nossa paz só pode vir por meio de um Messias, de um ungido, de um rei. E esse rei, sabemos todos nós, é Jesus. E se você não sabe, eu espero que o Senhor
por sua misericórdia, lhe faça convicto desta verdade. É isso que eu desejo. Que você que nos acompanha pela internet também, mediante a ação do Espírito Santo, entenda a nossa paz. A nossa paz só é possível por meio de nosso Rei Jesus. E é isso que Miqueias está fazendo nesse momento, apontando para Jesus e dizendo: este é a nossa paz. A fonte da nossa paz não é outra senão o nosso Senhor Jesus. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre esse Messias, a respeito de quem o profeta Miqueias fez alusão nessa passagem também. Sobre esse ungido, sobre esse rei. E eu quero dizer 3 coisas sobre ele, para nós entendermos aqui porque ele é a nossa paz. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que Cristo é a nossa paz, porque sua origem é inigualável. Jesus é a nossa paz, porque a sua origem é inigualável. Verso número 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pelo reino do norte e pelo reino do sul passaram diversos reis. O reino do norte, as 10 tribos, é marcado pela idolatria desde o começo. O reino do sul, de dinastia davídica, enfrenta alguns momentos difíceis, mas justamente por causa da dinastia davídica, passa até por alguns momentos de vigor e de reavivamento. O reino da dinastia davídica teve também, infelizmente, reis perversos, como por exemplo Acabe, e Manassés, que reinou por 55 anos e foi o mais perverso de todos. E o que nós observamos ao olharmos para a história do povo de Deus, especialmente enquadrando no contexto e no balizamento cronológico que o livro do profeta Miqueias nos apresenta, é que todas essas dinastias nos decepcionam. Governos humanos nos decepcionam. Mesmo a dinastia davídica, que dirá líderes brasileiros. Podemos achar qualidades boas em uns, ruins em outros, mas eles nos decepcionam. Só se deposita fé salvadora em homens quem está completamente desorientado. É por isso que o profeta Miqueias anuncia a vinda do rei que será a paz do povo. E esse rei viria de Belém Efrata. Havia 2 cidades com o nome de Belém. Uma ficava na região de Zebulon. Nós encontramos uma menção a respeito dela no livro de Josué, capítulo 19, versículo 15. Esta que é mencionada por Miqueias aqui, é a Belém de Judá, mencionada lá em Juízes, capítulo 17, do verso 7 ao verso número 9. Foi a terra natal de Davi. E o profeta utiliza aqui um adjetivo, ele não menciona apenas Belém, ele diz Belém Efrata. E ele quer dizer algo muito importante com esse adjetivo acrescido aqui à cidade de Belém. Efrata em hebraico significa frutífera, prolífica. O rei a respeito de quem Miqueias está fazendo referência
virá de uma cidadezinha desconhecida, pequena, insignificante. Mas em função desse rei, o profeta Miqueias diz que essa cidade, Belém, será frutífera, será prolífica. Belém é a palavra para casa do pão, Beit Lehem, significa casa do pão. O profeta está dizendo que essa cidadezinha pequena, chamada Casa do Pão, será uma padaria bem prolífica, será próspera, um lugar riquíssimo, não por ela mesma, mas em função do rei que haveria de vir dela. Miqueias está apontando para o Messias e falando a respeito das origens desse rei. Suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Há quem diga que o profeta Miqueias, com essa expressão, no finalzinho do verso 2, está dizendo a respeito das origens no termo de genealogia. Ele está aqui apontando para as origens genealógicas do Messias, que viria então da dinastia também davídica. Mas ele coloca desde os dias da eternidade. Isso quer dizer que esse rei não seria qualquer rei. Não seria um simples rei, tendo como ascendência Davi. De maneira nenhuma. Há uma menção, é evidente aqui, a linhagem de Davi, mas também o profeta está falando acerca do caráter divino do Messias. O Messias, esse rei que viria, ele também é Deus. As suas origens remontam à eternidade. É justamente por isso que esse rei é a nossa paz. Ele não é qualquer rei como os outros. Ele não é um pecador sujeito às inclinações de todos os outros. Ele é o rei que há de vir para reinar em Israel e cujas origens remontam à eternidade. Nele nós podemos confiar, ele não será como os outros, ele não é mais um. O povo do tempo de Miqueias poderia dizer, mais um do mesmo, a história se repetirá, é outro que vai nos decepcionar. Por que muitos se ressentem da política? Por que muitos não querem nenhum tipo de vinculação com a política? Não querem nem mencionar qualquer coisa sobre política? Porque costumamos dizer, político é tudo igual. Sai um presidente, entra outro e a situação é a mesma. Mas justamente contra esse tipo de perspectiva que podia aparecer no tempo do profeta Miqueias, ele faz uma referência muito contundente para dizer, esse rei é diferente. Ele é a nossa paz. E por que ele é a nossa paz? Porque sua origem é inigualável. Ninguém tem uma origem como esse rei. Somente ele tem suas origens nos dias da eternidade. Ele não é como os outros que decepcionaram no reino do norte, bem como no reino do sul. É por isso que ele é a nossa paz. A sua origem é inigualável. Ele é o Messias, o Salvador, o que reina soberanamente, aquele a quem o Pai colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Meu amado irmão e irmã, é por isso que Cristo é a nossa paz. É por isso que nós não podemos depositar a nossa esperança nas coisas deste mundo, nem tampouco nos homens deste mundo. A nossa paz não vem de articulações políticas do nosso tempo. A nossa paz não vem de uma estrutura social que pode ser montada por esse ou por aquele. A nossa paz não vem de um país bem organizado, alcançando patamares de primeiro mundo.
É grande ilusão a nossa depositarmos a nossa esperança em messias humanos, quando, na verdade, desde o século VIII a.C., o profeta Miqueias estava dizendo: a nossa paz, ela só vem de uma pessoa, porque a nossa paz é uma pessoa. É um rei que haverá de reinar sobre o seu povo de uma maneira especialíssima. E é por isso, irmãos, que nós aprendemos hoje que Cristo é a nossa paz. Era a Cristo que o profeta Miqueias estava apontando para ele e dizendo para o povo: esse Messias, esse ungido, este rei a respeito de quem eu falo a vocês, ele é a nossa paz. E nós aprendemos então que Cristo é a nossa paz, porque, em primeiro lugar, sua origem é inigualável. Em segundo lugar, Cristo é a nossa paz, porque sua vinda é desejável. Primeiro, sua origem é inigualável. Em segundo lugar, porque sua vinda é desejável. Verso número 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está em dor estiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O que nós temos visto até aqui é uma espécie de aglutinação entre aquilo que o profeta diz sobre o futuro e os acontecimentos do presente. Há uma promessa da vinda do Messias, mas o contexto aguardava ainda momentos muito difíceis. Os dois reinos, o do norte e o do sul, passariam por momentos caóticos. O do norte, nos dias do profeta, quando sofreu então com a invasão assíria em 722, o do sul haveria de sofrer algumas décadas posteriormente, no ano 586, debaixo do jugo do Império Caldeu, da Babilônia. Mais uma vez, o texto bíblico mostra para nós aqui a esperança de um novo tempo, a esperança de um novo momento que viveria o povo de Deus. Só que há uma verdade insofismável aqui. Apesar de haver uma promessa de um novo tempo, e de que haveria um rei diferente, especialíssimo, isso não anulava as consequências do pecado do povo. O povo teria de enfrentar o cativeiro. E o verso 3 começa dizendo que o Senhor entregará o seu povo até que passe o momento das dores de parto. Ou seja, até que o momento em que o próprio Deus colocou o seu povo para ser provado, passasse. Eles teriam de enfrentar esse momento. E o termo que aparece logo em seguida é então. Muito importante esse termo aqui. Mostra que há um caminho doloroso que precisa ser seguido, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O Messias é a paz do povo e sua vinda é desejável. A razão é que com a vinda do Senhor as coisas mudariam completamente. Há um tempo de mudança que é vislumbrado pelo profeta. E quem é que não deseja um tempo assim? Diante do caos que o povo enfrentava naquele cenário, a vinda desse rei, do Messias, do ungido, ele traria a paz porque ele era a própria paz, como o profeta anunciava naqueles dias. Por isso, ele era tão desejado. O que o profeta faz aqui é instilar no povo o desejo pela vinda desse rei. Porque todos precisavam de paz. E somente esse rei era a paz de que tanto esse povo precisava. E há uma palavra aqui que também é importante, que é a palavra restante. Então,
o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Essa palavra não é utilizada aqui despropositalmente. O profeta está falando aqui sobre o remanescente. Não são todos, são apenas alguns. Pode parecer aqui, irmãos, clichê, mas qualidade é bem mais importante que quantidade. Embora quantidade também tenha o seu lugar. Hoje, lamentavelmente, algumas igrejas se preocupam em quantificar, rebaixando padrões e alargando portas para que o número de seus membros seja grandioso, quando o próprio Jesus disse que a porta é estreita. Há pessoas que dizem que não é possível falar a verdade porque a verdade pode incomodar. Ah, pastor, a gente não pode ser muito duro com os nossos jovens porque senão eles vão procurar outra igreja. Ah, pastor, a gente não pode ser muito rigoroso. Ah, pastor, ficar falando nesse negócio de escritura, Bíblia, pecado, isso não funciona, não pega bem. Se a gente ficar martelando nisso o tempo todo, as pessoas, os crentes vão sair da igreja, vão procurar outro segmento religioso. Vão procurar um lugar mais agradável, mais maleável, mais aberto, mais liberal, mais cômodo, mais antropocêntrico. E quem diz que nós devemos nos preocupar com isso? A igreja do Senhor é coluna e baluarte da verdade, ela não pode arredar o pé da verdade. Crente não sai da igreja, crente de verdade não sai da igreja, crente de verdade ama a palavra, deseja a palavra, tem a palavra como nós cantamos aqui, como nossa única regra de fé e prática. Se é bíblico, se é verdade, não podemos arredar o pé. Não podemos negociar princípios para alargarmos as portas e deixarmos entrar qualquer um. Meus amados irmãos e irmãs, não adianta acreditarmos que no fim das contas todo mundo vai ser salvo. Quantos não defenderam essa ideia, o universalismo soteriológico, que no fim das contas o Senhor salva todo mundo? Cuidado para que você não entenda a doutrina da graça de uma maneira malbaratada, como dizia o Dietrich Bonhoeffer. Não é assim. Miqueias fala num remanescente. Não é muita gente. É pouca gente. A quantidade, ela tem o seu lugar. Nós temos igrejas muito grandes, com pessoas fiéis, igrejas numerosas. Mas a gente não pode alargar as portas quando o Senhor Jesus disse: a porta é estreita. A gente não pode admitir que se entre de qualquer maneira. Não somos um supermercado e oferecemos um produto que mais agrade a nossa clientela. O que Planaltina precisa? Planaltina precisa de uma igreja um pouco mais descolada, que entenda o seu contexto, o seu tempo, uma igreja que se adapte à sua cultura. Planaltina precisa de uma igreja que atraia mais a juventude. Planaltina precisa de uma igreja que se harmonize mais ao estilo da cidade. Planaltina precisa do Evangelho do Senhor sendo pregado com verdade e integridade. É lamentável que nós vemos hoje em dia Reverendo Augusto Nicodemos Lopes, no ano de 2001, quando eu entrei para o seminário, li um artigo dele chamado A Síndrome da Porta Giratória. E em 2001, Reverendo Augusto Nicodemos falava acerca de uma síndrome
em que as pessoas entravam nas igrejas como entravam em um shopping center, por uma porta giratória. Entra se tem um produto, se a igreja lhe agrada, então ela fica, se não, ela sai e vai procurar outro, como a gente procura um shopping que nos agrada, uma loja que mais nos atende, por aí vai. O C.S. Lewis, no Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e uma das cartas eu acho muito interessante, porque o C.S. Lewis, na boca de Maldanado, orientando o seu sobrinho Vermelindo, ele diz assim: olha, se você não está conseguindo fazer com que o seu paciente saia da igreja, tente pelo menos fazer com que ele comece a visitar as igrejas do bairro. Porque aí quando você começar a fazer com que ele visite as igrejas do bairro, procurando a igreja que mais lhe agrade, você vai fazer do seu paciente um degustador de igrejas, um especialista em igreja. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai deixar de ser um adorador e vai passar a ser um crítico da igreja. Esse é o cenário que nós vivemos, e nós não podemos abrir mão da verdade. Se aqueles que entram por essas portas não querem obedecer o evangelho da salvação e vão embora, nós não podemos abrir mão do evangelho da salvação para tê-lo aqui, fazer número e completar as vagas dos bancos da igreja. Miqueias está falando do remanescente, e Miqueias está aqui animando o povo a desejar esse rei, o Messias. O povo só poderia ter paz naquele que era a única perspectiva de esperança, o rei que pastorearia com a verdade. Cristo, irmãos, é a nossa paz, porque sua origem é inigualável, porque sua vinda é desejável. O povo ansiava por esse rei, e tanto é que o remanescente depois voltaria. Mas em terceiro e último lugar, para encerrar nossa reflexão de hoje, baseados no verso número 4, Cristo é a nossa paz, porque sua regência é inabalável. Sua origem é inigualável, sua vinda é desejável e sua regência é inabalável. Verso 4, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Como nós já dissemos aqui, os reinos humanos são frágeis. Quando nós olhamos para a história das civilizações, nós vemos reinos se levantando, depois sendo postos abaixo e sendo substituídos por outros. Até mesmo os reinos do norte e do sul, eles sujeitaram-se a situações de degradação, sucumbiram. O Senhor mesmo os entregou, como temos visto ao longo de todo o livro do profeta Miqueias, e no verso anterior, verso número 3, o próprio Deus os entrega ao momento de provação. Mas o rei, a respeito de quem Miqueias profetizava, não. Esse rei se manterá firme e apacentará o povo na força do seu Deus. Haverá segurança certa. O reino do Messias não será um reino inconstante, volúvel, passando por altos e baixos, como o povo havia experimentado até então. O Messias seria engrandecido até os confins da terra. Esse ungido é fortalecido pelo Senhor, e a razão é muito simples, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. A sua origem é inigualável. Ele é extremamente desejado. E a sua regência é inabalável. As características desse rei são divinas. Ele não é como qualquer outro rei que ocupou as fileiras da dinastia davídica. O seu reino não será abalado de nenhuma forma, a sua regência será inabalável, firme. É isso que o profeta está mencionando no seu discurso, sustentando que esse rei
é a paz do povo. Ninguém pode contra ele. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, e o livro de Apocalipse se comunica muito bem com o livro do profeta Miqueias, porque o livro de Apocalipse, as visões de João na ilha de Patmos se harmonizam com aquilo que o profeta está mencionando aqui. O livro de Apocalipse nos mostra, do capítulo 1 ao capítulo 22, o nosso rei batalhando, lutando contra o dragão e os seus seguidores. E nós observamos no livro de Apocalipse que a luta desse rei é uma luta vitoriosa. Ninguém pode contra ele, o seu reino não pode ser abalado, ninguém pode derrotá-lo. Ele rege o seu povo de maneira que traz segurança para os seus súditos e ninguém pode contra o seu poder. É muito clara a narrativa do livro de Apocalipse, mostrando para nós esse rei vitorioso. Ninguém pode contra ele, ele é soberano. Ele sairá vitorioso juntamente com sua igreja. A luta contra Satanás e os seus seguidores já está definida. Ninguém pode resistir à força do reino do nosso Senhor. Ele é o Messias a respeito de quem Miqueias estava profetizando, anunciando, vindo de uma cidadezinha inexpressiva, mas com poder e glória. E o povo precisava ouvir isso diante de tantas decepções pelas quais já haviam passado. Meus irmãos e irmãs, não é possível confiar em reis temporais. Confiar no sentido de eles serem a nossa esperança de paz e de salvação. Por mais que as suas propostas nos encantem, há somente um que pode ser a nossa paz. E ele é Jesus. A nossa paz não depende de estruturas materiais, a nossa paz não depende de condições que nós mesmos estabelecemos, a nossa paz não depende de uma eleição presidencial, a nossa paz não depende de um acordo global, a nossa paz depende de um que é o nosso Rei, Jesus, Ele é a nossa paz. Versículo 5, parte A, o profeta diz, este será a nossa paz. Não procurem essa paz em nenhum outro lugar, vocês não vão achá-la. Este, a respeito de quem eu digo a vocês, será a nossa paz. Concluo agora dizendo que, de acordo com Miqueias, que olhava para o Messias, a paz desse povo só poderia vir de Jesus. Como resolver questões sociais? Como alcançar a paz que tanto o povo desejava? Miqueias diz para os seus contemporâneos que somente o Messias poderia trazer essa paz. Cristo é a nossa paz. Não há como encontrá-la em outro lugar. A palavra Messias é a tradução do hebraico Meshiá, que significa ungido. Ungido significa rei. Cristo, do grego Christos, significa ungido. Miqueias está falando de um rei. E esse rei que haveria de vir, e que seria a paz do povo, e que é a nossa paz, é Jesus. É fácil conceber Jesus como sendo a nossa paz, porque a sua origem é inigualável. Ninguém é como Ele. Não há ninguém como Ele. Nós ansiamos a sua volta, porque já vimos, não há resolução nesse mundo caído.
E a maneira como Ele vai governar é firme. Ninguém poderá contra Ele. E a verdade é que Ele já reina e ninguém pode contra Ele. E por isso Ele governa a história soberanamente. A nossa paz está em uma pessoa. Nenhuma outra pessoa, nenhuma coisa neste mundo pode trazer a paz que talvez você, que vive desassossegado, tanto procura. E tem procurado no dinheiro, no prazer, em festas, amizades, fama, homens, mulheres, carreira, bens materiais, viagens, e não encontra. E não vai encontrar. Porque desde o século VIII, o profeta já falava contundentemente: este será a nossa paz. Pare de procurar paz em outro lugar. Pare de se decepcionar. Pare de esperar paz em política. Meu irmão, pelo amor de Deus, que mundo você está? Crente que briga ferrenhamente por política, que adere a partido político, que idolatra político, achando que o político vai trazer paz, que vai resolver. Meu irmão, onde é que você está com a cabeça? Tem crente que é capaz de brigar com alguém, deixando a Bíblia de lado por partido político, por presidente. Meu irmão, você está fora do ponto. Tem gente que quer pegar coisa de ideologia política e trazer para dentro da igreja. Que absurdo! A Bíblia não precisa disso. Aqui em Miqueias tem injustiça social. Aqui em Miqueias tem roubo. Aqui em Miqueias tem pessoas ricas tomando terras dos menos favorecidos. Tem viúva sendo expulsa de casa. Tem filho sendo tomado para ser escravo. Tem sacerdote que faz o seu trabalho por dinheiro, se vende. Tem político corrupto. Tem magistrado corrupto. Tem tudo aqui. E qual é a alternativa que o Miqueias apresenta? Proposta política à esquerda, proposta política à direita, proposta política no centro? Conservadorismo, liberalismo, socialismo, comunismo? Não! Temor ao Senhor, e esperança nesse, e somente nesse, que pode ser a nossa paz. Deixe todo esse lixo de lado, e busque Jesus, porque só Ele é a nossa paz. Vamos orar e pedir essa paz para o nosso coração? Deus amado, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos lembra que o Senhor é a nossa paz. Senhor, quantas vezes não quebramos a cabeça achando que um salário melhor vai nos trazer paz? Quantas vezes nós não achamos que, se não tivermos filhos, teremos paz? Se não nos envolvermos com a igreja, teremos uma vida tranquila? Se mudarmos, ó Deus, para o litoral, a vida vai ser pacífica, tranquila. Ai, se mudarmos para o exterior, e se formos morar num país de primeiro mundo, aí sim desfrutaremos de paz. Quantas vezes não nos enganamos nos nossos pensamentos, Senhor? E nas nossas ações, procurando coisas neste mundo que vão trazer paz para nós, lê do engano. Senhor, nos perdoe, Pai. Nos perdoe por todas as vezes que procuramos paz neste mundo, em pessoas caídas, e nos esquecemos que o Senhor, somente o Senhor, é a nossa paz.
Pai, se há alguém aqui hoje que tem procurado paz nas coisas desse mundo, ó Deus, eu peço que o Senhor o convença dessa verdade incontestável, de que somente o seu amado Filho Jesus é a nossa paz. Se há alguém que nos acompanha pela internet, Senhor, tem batido cabeça, tem procurado aqui e acolá, ter momento de paz, tranquilidade, mas não tem achado, ó Deus, seja gracioso com essa pessoa, dê arrependimento ao seu coração, perdoe os seus pecados e o convença de que só Jesus é a paz da qual ele tanto almeja. Ó Deus, que de fato vivamos num tempo tão difícil, tão tumultuado, e mesmo assim, quando há uma tempestade do lado de fora, que o nosso coração desfrute de paz por termos o seu amado Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Abençoe sua igreja e diante de tantos enfrentamentos, que o Senhor traga paz para seguirmos na caminhada. Ó Deus, é nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.